Olá, eu sou o Dr. Cláudio Bastidas e gostaria de comentar o filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Então, a primeira coisa, né, se você não assistiu o filme e não gosta de saber nenhum comentário antes, então interrompa esse vídeo agora, porque eu vou comentar algumas cenas e aí vai ser spoiler, né? Não vou ficar falando muito de como que é o filme, mas enfim, uma cena ou outra é necessário a gente abordar, né? Primeiro, né, comecemos pelo título, Era Uma Vez em Hollywood. Né? Então, Era Uma Vez é como se começam os contos de fadas, né? Era uma vez, né? E em inglês também, né? No original em inglês, esse é o título em inglês. Quer dizer, é inequívoco isso, né? Era Uma Vez. E para quem viu o filme anterior dele, o Bastardos Inglórios, ele recria, né? Quer dizer, ele recria a história, né, da luta dos norte-americanos contra o nazismo e mata o Hitler no filme, mata um monte de gente no alto comando num cinema, né, que é bem interessante, né? E a gente pode começar a se perguntar assim, em que medida essa tentativa de reparação por meio da fantasia e tal, que é válido, não estou dizendo que não deva ocorrer de forma nenhuma, mas em que medida isso, de algum modo, ao final das contas, não acaba trazendo uma certa tristeza, né, para o telespectador, porque o filme ele é emocionante, ele comove, tem cenas engraçadas e tal, mas em que medida a realidade parece assim, em dado momento, né, tão dura, tão difícil, que parece que só resta imaginar alguma coisa puramente fantasiosa mesmo, né? Então, o filme, logo no início, ele mostra lá a casa onde vivia a Sharon Tate, ex-mulher do Roman Polanski, né, o diretor de cinema, e ela, para quem não sabe, o Mason, Charles Mason, um grupo, né, de seguidores, assassinou ela estava grávida, com um bebê ainda... né, o bebê foi esfaqueado também, né? Morreu a mãe, morreu todo mundo, e eles entraram em outras casas também, mataram outras pessoas, foi o que a gente chamaria de um assassinato em massa e em grupo, feito em grupo. Quer dizer, isso no início já mostra a casa dela e ela toda lá felizinha e tal, uma bela homenagem, inclusive a Sharon Tate, ela é vista, ela é apresentada, não conheço nada da biografia dela, mas ela é apresentada como uma moça leve, sonhadora, simpática, que conversa com estranhos com facilidade, muito pueril, e é bonito. E de outro lado, o que aconteceu na realidade? Ela foi assassinada brutalmente, né? Então, enfim, ele recria, né, essa história à maneira dele, né? Não vou falar muito também para não entrar muito em detalhes, mas parece que a realidade vai ficando tão dura que parece que só cabe então sonhar de algum modo bem fantasioso, né? E, enfim, e aí a gente pode se perguntar, né, o que anda acontecendo com os Estados Unidos, porque esse assassinato é antigo, né, e hoje em dia a gente vê muito, né, fica sabendo muito de notícias terríveis, né, sobre assassinatos em massa nos Estados Unidos, com diferentes, entre aspas, motivações, né? Então o filme é muito atual, né? Embora trate de um período de décadas atrás, né? E também eu fiquei pensando no seguinte, tem uma cena que tem lá um debate, quem era melhor, lutador, né? O Bruce Lee, que era um lutador de Kung Fu importante, né? Um astro também do cinema, desse tipo de filme, né? Ou o Cassius Clay, que depois mudou de nome e virou Muhammad Ali, né? E aí há um debate e tal, e aquela coisa, não, quem ganharia a luta seria o norte-americano. Então tem uma questão assim, parece que eles não podem perder nada, né? Os Estados Unidos não podem perder nada, quer dizer, todos eles, né, até o Bruce Lee perderia na luta, né? E é interessante lembrar, né, que hoje em dia Estados Unidos e China vivem um período muito tenso com questões comerciais, né, de barreiras comerciais, taxações altas. Então é interessante pensar, né, quer dizer, como enfrentar aí o dragão chinês, né? Então, um filme do Bruce Lee, como enfrentar esse dragão chinês, isso é por meio da fantasia, né? É um filme, apesar
da alegria, de cenas engraçadas e tal, e outras tensas, mas é um filme um pouco melancólico, assim, sabe? Pelo menos na minha maneira de ver o filme, né? Na minha leitura, né? Que mais? Também a gente pode pensar que a resolução desse problema, né? Quer dizer, como é que as coisas se resolvem nesse filme, está muito marcada por um saudosismo de um passado anterior ainda, anos 60, 70. Né? Existem várias referências a cowboys, westerns, né? Até western spaghetti e tal coisa, e a figura do cowboy, que é o machão e que resolve as coisas, né? Então é interessante isso, quer dizer, parece que há um saudosismo também de um conservadorismo, né? E em tempos de Donald Trump também dá o que pensar, né? Agora falando de outro aspecto também, que eu aqui fiz algumas anotações. Bom, o filme permite várias leituras, né? E uma questão que eu gostaria de salientar, embora não seja a temática do filme, mas a questão do trabalho, né? Então, os personagens, eles não são atores de ponta, superstars, nada, né? Eles são um ator que está meio em fim de carreira, né? E o dublê dele, o dublê das suas cenas, né? O personagem que é vivido pelo Brad Pitt, e o ator em fim de carreira, o Leonardo DiCaprio. Então, é interessante porque isso, de certa maneira, é como se o filme tratasse do trabalhador, mas não do trabalhador comum, né? Daquele que enfrenta seus dramas, né? Frente ao término da carreira, a aposentadoria que vem se aproximando, né? E aí tem muita coisa interessante. Tem um momento que é muito legal de uma cena que ao mesmo tempo, o Tarantino conseguiu isso, ao mesmo tempo é uma cena que você percebe que o personagem do ator que está se sentindo deprimido, bebendo álcool loucamente, e ele tenta dar uma virada na carreira dele, ele desempenha bem ali na cena, né? E ao mesmo tempo é meio engraçado, porque ele improvisa e tem uma história com uma menininha, que não vou entrar muito em detalhes, mas fica muito engraçado, né? Então aí mostra assim, poxa, é um olhar, eu acho, compassivo, né? Cheio de compaixão, com relação às pessoas comuns que, por meio do envolvimento com o trabalho, superam dificuldades e de algum modo atribuem um sentido importante para aquilo que estão fazendo, né? Também trata-se do ambiente de trabalho como um ambiente que propicia criar vínculos, consolidar vínculos, criar amizades. É bem interessante também nesse aspecto, né, da questão do trabalho, e aí a gente, lógico, leva a gente a pensar também na nossa relação com o trabalho, né, com a empolgação do início da carreira, a depressão frente ao final da carreira, como é que cada um lida com isso, né? Enfim, acho que é por aí, é um filme que vale a pena, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigado.